Isso porque os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores e também da Sul-Americana foram definidos por sorteio hoje, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A repórter Nana Adnet é quem está aqui para falar sobre os resultados dos sorteios das duas competições e o que o torcedor pode esperar. Nana, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que nos assistem. Antes da gente falar da Libertadores e da Sul-Americana, queria falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Hoje foi o dia triplo de sorteio e acabou de sair, então a gente vai mostrar os confrontos. O primeiro confronto foi São Paulo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo, Retrô e Bahia, Fluminense e Internacional, CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco da Gama, Corinthians e Palmeiras, um clássico aí de São Paulo, e Botafogo e Red Bull Bragantino. Esses são os 8 confrontos que fazem as oitavas de final. Dia de triplo sorteio, como você disse, agora a gente segue com... Bom, tem matéria aqui da Copa do Brasil, viu, gente? Antes de mais nada, todas as informações estão lá no portal metrópolis.com. Eu estou, inclusive, com a matéria aberta aqui da Copa do Brasil. Oitavas terão Clássico Paulista e final de 2024. Mas a Nana segue contando pra gente dos demais sorteios. Vamos falar sobre Libertadores primeiro. Se puder colocar a arte na tela, por favor. Perfeito. Temos aí o sorteio, os 8 confrontos da Copa da Libertadores, perdão. O sorteio aconteceu hoje de manhã, né? Hoje, meio-dia, na verdade, lá no Paraguai, como a Neila falou. E o primeiro time sorteado, assim como na Copa do Brasil, foi o São Paulo. O São Paulo vai enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia. E nas quartas de final, o São Paulo pode já fazer um confronto brasileiro se ele passar, porque pode enfrentar Botafogo se o Botafogo passar do jogo contra a LDU do Equador. Depois a gente tem Palmeiras, que vai enfrentar o Universitário do Peru. Caso o Palmeiras avance, o adversário nas quartas de final vai ser o vencedor de Libertad do Paraguai ou River Plate da Argentina. Em seguida, temos Fortaleza, que vai enfrentar o Vélez Sarsfield da Argentina e, caso avance, vai enfrentar o vencedor de Peñarol do Uruguai e Racing da Argentina. E por último, e mais importante, temos um confronto brasileiro. Já nessa fase, teremos Flamengo e Internacional. Caso passem, quem passar, né, desse duelo vai enfrentar o vencedor de Cerro Porteño do Paraguai e Estudiantes, da Argentina. Bom, ainda no futebol, porque Neymar se pronunciou após ser expulso na derrota do Santos para o Botafogo nesse domingo. Ô, Nana, eu não vi aqui a matéria do Neymar, mas tinha muita expectativa para que ele pudesse, ao menos, participar da primeira convocação aí da seleção brasileira, do Ancelotti. Nada foi feito, e ele que deu aí várias justificativas, tanto o Ancelotti quanto o Neymar, mas fato é que acabou perdendo aí mais um jogo, né? Foi. O Neymar, ele foi a participação dele no jogo contra o Botafogo ele foi a peça-chave para a vitória do Botafogo, eu arrisco dizer. Ele foi expulso no final do segundo tempo por um lance polêmico, um lance que foi uma besteira dele. Ele foi expulso por ter colocado a mão na bola na tentativa de fazer o gol para o Santos. E com um a menos no campo, obviamente o jogo fica mais difícil. E ainda na despedida dele, isso chateou um pouco o torcedor santista. E aí o Botafogo fez o gol bem no finalzinho do jogo, conseguiu essa vitória fora de casa, que é importante. E o Neymar vai deixar essa despedida, assim, para o torcedor, né? Bom, mais algum destaque do futebol nessa semana? Faltou a gente falar sobre o sorteio da Sul-Americana. O último sorteio. Vamos fechar com essa, que é um sorteio um pouco mais complexo. A gente tem aí na tela os times. E por que eu falo que é um pouco mais complexo? Porque a gente ainda não tem alguns times definidos, porque antes de irmos para as oitavas de final, a gente vai ter os playoffs, também chamado de repescagem, entre os times que ficaram em segundo lugar nos grupos, da fase de grupos, e os da Sul-Americana,
e os times que ficaram em terceiro na Libertadores. Os times que ficam em terceiro nos grupos da Libertadores, eles vão para a disputa da Sul-Americana. Então, ainda faltam algumas definições. Os times que ficam em primeiro dos grupos da Sul-Americana, eles já classificam direto para as oitavas e esperam quem vai ser o time com quem eles vão jogar. Então, o primeiro confronto é Universidade Católica espera o vencedor de Grêmio e Alianza Lima. Alianza Lima, que estava disputando a Libertadores, o Grêmio ficou em segundo lugar no grupo da Sul-Americana. Em seguida, temos Independente da Argentina, o maior campeão da Libertadores, o nosso grande copeiro, espera quem for o vencedor do duelo entre Universidade de Chile e Guarani do Paraguai. O outro confronto é Lanús e Central Córdoba e Cerro Largo. Central Córdoba, que estava no grupo do Flamengo, na Libertadores, começou a última rodada em primeiro, mas acabou em terceiro, vai agora tentar seguir pela Sul-Americana. O Fluminense pode já ter um confronto brasileiro aí, ele espera o vencedor entre Bahia e América de Cali. Então, aí já vamos ter uma eliminação brasileira, seja o Bahia contra o América de Cali, ou se o Bahia avançar, vai ser um dos dois vai cair. Em seguida, Cienciano espera o confronto entre Bolívar e Palestino. O Godoy Cruz pode enfrentar o Atlético Mineiro, perdão, mas o Atlético antes vai enfrentar o Atlético Bucaramanga, que estava na Libertadores. Inclusive, o Atlético Mineiro e o Cienciano podem repetir um duelo que já foi feito, porque eles estavam no mesmo grupo na primeira fase da Sul-Americana. O Cienciano passou em primeiro, o Atlético ficou em segundo. Em seguida, Mushuc-Runa aguarda o confronto entre Independente Del Valle e Vasco. Então aí temos mais um brasileiro que pode avançar para as oitavas de final, mas antes vai jogar com o Independente Del Valle. E por último, o Huracán da Argentina. Ele espera o vencedor de San Antonio e Once Caldas. Once Caldas, que ficou em primeiro lugar no grupo ficou em segundo lugar no grupo do Fluminense. Tem uma frase que eu adoro usar aqui, porque ela me desobriga de falar de futebol de qualquer maneira. E a frase que eu sempre uso é: eu não entendo nada de futebol e eu gosto de deixar quem falar entende. Explica para nós qual é a importância desses 3 sorteios que aconteceram hoje, então, para quem curte futebol e para quem joga futebol. Perfeito. A Libertadores a gente sabe que é o maior campeonato da América do Sul. Então, ter times, eu gosto muito de dar o exemplo do Fortaleza, ter times que não estão tão acostumados em ir ao torneio participando é muito legal. Eu acho também muito importante a gente valorizar a Sul-Americana. Eu acho que é um torneio que dá muitas oportunidades para times de menos importância que ainda não conseguiram ir para a Libertadores, mas estão tendo ali uma oportunidade de disputar um campeonato continental. Então, eu acho que a Sul-Americana ela tem a sua importância, às vezes revelar um time que ainda não teve a oportunidade de ganhar um continental, ir para uma final, disputar os jogos com times de outros países, e acho isso muito importante. E a Copa do Brasil, os times brasileiros tendem a dar muita importância para a Copa do Brasil, porque ela é muito lucrativa, o prêmio dela é bem alto, é um valor bem significativo, e então, por isso a importância desses campeonatos. E a Copa do Brasil é um estilo diferente, dá uma variada dos pontos corridos do Brasileirão, então é legal ter essa variada no calendário. Maravilha. Despedir de você, eu vou chamar um VT do Neymar, aproveitando o ensejo aí do futebol, mas já me despeço de você. Muito obrigada, até a próxima.